Olá, ouvintes do podcast, sou Daniela Abreu, trazendo para vocês mais uma coletânea de relatos. Vocês já devem saber que ando meio sumida porque eu estou postando relatos para membros assinantes na Aurelo e posto também todos os relatos gratuitamente no canal do podcast no YouTube. A novidade agora é que os conteúdos exclusivos estão disponíveis também no Spotify. Basta buscar Assustadoramente para assinantes, clicar no cadeado, assinar pelo valor de $1. Eu tentei colocar R$5, eu não consegui, que lá eu trabalho em dólar e o mínimo é $1. Não tem como ser menos e tá dando uns R$7,50. Na Aurelo, o valor da assinatura custa R$5. E é isso, vamos para os relatos de hoje. Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Eu vou contar para vocês uma história que foi enviada pela Gal Oliveira. Isso aqui aconteceu há uns 12 anos atrás. Ela fazia um curso técnico, aí ela se juntou com 2 amigos e foram procurar uma casa para alugar. Daí, eles encontraram uma casa que ficava no meio do caminho, perto da escola e do emprego que ela tinha. Ela trabalhava meio período. Perfeito para ela. Mas tinha uma pessoa que morava lá. Aí eu não sei se era uma vila, um kitnet, né? Porque tinha um vizinho, enfim. Tinha uma pessoa que morava lá e falou assim: olha, se eu fosse vocês, não alugava essa casa, não. Mas disse que ela estava precisando tanto que eles não quiseram nem saber de conversa de vizinho. E alugaram a casa. Será que ela não perguntou nem o porquê, né? Eu perguntaria o porquê, né? Talvez perguntou, mas ela ignorou. Aí os primeiros dias foram calmos, tudo ok. Mas depois de 2 semanas, diz que alguns fenômenos sobrenaturais começaram. Tudo na casa batia. Eram as portas, armários, mesa, tudo batiam. Diz que certa noite foi impossível dormir, pois passaram a noite inteira batendo nas portas e em todos os móveis. Diz que no outro dia, dessa batida toda lá, era um sábado, não tinha aula, e mesmo assustada, ela foi tirar um cochilo, né, que não tinha dormido à noite. Aí ela ouviu uma voz grossa dizendo: Ei, eu tô aqui. Ela correu da casa, ficou lá fora, lá na calçada, ouvindo assobios de um homem. Novamente caiu a noite e ela estava ficando com medo da casa, né? Como que não fica? Mas mesmo assim, quando deu 11 horas, ela, muito cansada, foi se deitar e ficou pensando na formatura. Foi quando ela ouviu uma voz dizendo assim: Sonha, sonha. E começou a bater em tudo no quarto. Aí ela disse: Jesus, quero dormir, me ajuda. E, como mágica, nessa noite ela conseguiu dormir. Gente, mas continuaram acontecendo coisas estranhas na casa. Diz que um dia o amigo dela estava dormindo no sofá e ele foi jogado de lá. Tinha uma TV novinha, caiu, quebrou. Enfim, aconteceram muitas coisas lá nessa casa. E, moral da história, ela não conseguiu se formar. Deu tudo errado na vida dela, diz que ela perdeu o emprego, tentou outros empregos, mas nunca ficava nenhum. E até hoje a vida não é fácil. Ela diz que peleja, ganha dinheiro como pode. Diz que até hoje ela escuta um homem chamando o nome dela. E raras vezes ela ainda ouve uma mulher rindo. Mas é assim, gente, a fé ela nunca perdeu. Ela diz que está melhorando apesar da dificuldade. Ela busca as forças em Deus, que ela acredita em Jesus. E é isso, gente. E procure, né, se você estiver ouvindo, alguma ajuda espiritual, né, para limpar, tirar essa coisa ruim, talvez ficou impregnada, né? Não sei o que tinha nessa casa e impregnou na sua vida, né? Mas é isso. Espero que sua vida melhore. Eu vou contar para vocês o relato que foi enviado pela Maria. Ela conta que esse relato aconteceu quando ela tinha 8 anos. Isso foi há uns 16 anos atrás. Diz que era um dia muito bonito, diz que estava quente. Aí era aula de educação física, estavam todos lá no
No terreno da escola diz que era muito grande, muitas árvores, brinquedos. E aí a Maria, junto com as amigas, começaram a brincar de se esconder. Aí ela se escondeu atrás de uma árvore bem antiga, assim, uma árvore tinha mais de 100 anos. Aí disse que perto dessa árvore tinha um muro do colégio que fazia a divisa com uma casa abandonada. Disse que essa casa estava há muito tempo abandonada e era bem divisa com o colégio. Aí ela já estava na árvore lá escondida, aí resolveu olhar para o lado do terreno da casa e lá ela viu uma coisa muito estranha. Na verdade foi bizarro o que ela viu. Ela viu uma menina muito branca, diz que a menina era careca, muito magra e tinha um rosto cheio de feridas e as feridas também em todo o corpo. Nisso ela ficou desesperada e começou a gritar e a chorar. E diz que a menina continuava olhando para ela sem piscar. Aí quando o professor ouviu ela gritando, ele foi lá, socorreu, deu água para ela se acalmar. Aí ela olhou de volta lá para o terreno, disse que a menina já não estava mais lá. Foi algo bem assustador. Aí ela chegou em casa, contou a história para os pais e depois, apurando a história, alguns professores mais antigos conheciam a história da casa, né, da família que morou nessa casa. Diz que todos os moradores já haviam morrido e depois da morte deles, a casa ficou abandonada. E até hoje ela não sabe o que era aquela visão daquela criança. Bem assustadora. Vou contar para vocês a história do Gregory Freire. Esse relato aconteceu com ele e outra pessoa, né? Quando ele trabalhava em uma grande empresa de ônibus. Certo dia, há uns 2 anos atrás, ele foi escalado para uma viagem de Belo Horizonte a Governador Valadares, que fica em Minas Gerais. E o motorista que foi escalado com ele era de outro estado. E por isso foi pedido a ele que orientasse o caminho ao colega, né, até Governador Valadares. Pois o Gregory, ele conhecia bem essa rota, ele fazia esse caminho umas 3 vezes por semana. Conhecia bem o trajeto, né? Então ele ficou de orientar o parceiro. Aí quando eles estavam saindo da capital, eles se depararam com um acidente e eles ficaram parados na estrada por cerca de 4 horas. E já era noite. A viagem tinha começado umas 18h45 e o trajeto de BH a Governador Valadares dura cerca de 7 horas. Bom, aí depois que eles saíram, né, retomaram a viagem, tava lá conversa vai, conversa vem com o companheiro de trabalho para afastar o sono. De repente, eles viram uma pessoa dando sinal para o ônibus na beira da estrada, na cidade de Ipatinga, que é cerca de 1h30 de distância até o destino final. Então, eles pararam o ônibus e a passageira era uma mulher bem arrumada, com um vestido. Diz que ela estava bem maquiada e perfumada. Aí eles pararam o ônibus. Aí ela perguntou se o ônibus iria passar em um vilarejo chamado Periquito, que fica nas margens da BR-381, cerca de 30 minutos à frente. Aí o Gregory disse que sim, que passaria lá. E ela não disse mais nada e embarcou no ônibus. Aí quando ele foi cobrar a passagem, ela, sem perguntar o preço, deu a quantia exata do valor da passagem. Bom, aí ele não achou estranho, né? E voltou para o lado do motorista para continuar orientando o caminho. E quando eles chegaram no vilarejo da moça, eles pararam para ela em um ponto que tinha iluminação. No único ponto lá da cidade, do vilarejo que tinha iluminação. Mas ela disse que não ficaria naquele lugar e que iria ficar mais à frente. Aí ele disse para ela que mais à frente não tinha mais nada, somente a BR. E ela disse que poderia seguir, que ela desceria mais à frente. Bom, e aí eles andaram mais cerca de 10 minutos e aí sim a moça chegou e pediu parada. Pode descer aqui. Aí, sem questionar a decisão, o motorista abriu a porta e a moça, que estava de vestido, entrou no matagal e disse que o mato era alto, que ultrapassava a altura dela. Diz que esse mato era tão alto que nem se uma pessoa tivesse com um facão, uma roupa apropriada, seria fácil de passar por ali. E ela passou lá toda bonita e cheirosa.
E eles acharam muito estranho. Pra onde que essa mulher foi? Aí eles não entenderam, né, gente? Era 1h da manhã. Bom, e sem entender nada, eles fecharam a porta e seguiram a viagem, bem encabulados com a situação. Aí eles contaram isso para outros colegas de trabalho. Alguns não acreditaram na história, achava que era invenção deles, sei lá. Diz que um senhor que trabalhava lá há muito tempo na empresa disse que acreditava e que ele já havia passado por algo parecido nos muitos anos em que ele trabalhou no trecho. E ele ainda fez um aviso que o Gregory nunca esquece, que é nessas estradas você tem que ser como um cavalo, olhando somente para frente, pois aos redores tem muitas coisas que não queremos ver. Agora eu vou contar para vocês a história da Marilene. A Marilene, ela comprou uma casa bem velha, diz que a casa não tinha nem reboco. Ela comprou no intuito de reformar. E aí, depois de um tempo, ela conseguiu deixar a casa bonita, ventilada, ficou do jeito que ela queria. Só que umas coisas estranhas começaram a acontecer. Tipo o quê? Ela disse que aconteceu mais de uma vez deles estarem com a família lá na sala, depois do jantar, e aí começou a ouvir barulhos na cozinha, como se alguém estivesse lavando louças. Aí ela falou que não tinha mais medo, já tinha até acostumado com isso. Ela disse que falava em voz alta. Eita, começou. Vê se arruma direito essa cozinha. Aí ela falou que sim, todo mundo estava acostumado, menos um filho dela, um filho mais novo, que morria de medo de ir na cozinha beber água. Ele tinha 7 anos. Outra vez, ela estava na cozinha, lá fazendo a comida, e do nada caiu uma pedra na cabeça dela. Ela disse que olhou para o chão procurando a pedra ou sei lá o que caiu na cabeça, mas disse que não havia nada. Ela disse que olhou para o teto e não tinha nada. E disse que a cozinha era forrada de gesso, sabe? Não foi um pedaço de nada que caiu. E assim os dias foram passando, né? E as coisas acontecendo. Certa vez, quando eles foram dormir, disse que já era tarde da noite, cada um foi para o seu quarto. E na sala de estar, ela disse que tinha mandado colocar uma calha com 3 lâmpadas compridas, fluorescentes. Bem embaixo dessa calha havia uma mesa de centro. Aí ela estava quase dormindo quando ela ouviu um barulho, como se fosse aquela calha despencando, em cima da mesa. Diz que foi um barulho tremendo. Ela não sentiu medo. Ela disse que na hora só lembrou do prejuízo. Aí todo mundo saiu dos quartos lá para ver, né, o que estava acontecendo. Todo mundo foi para o mesmo lugar, porque sabia onde que era, sabe? Você sabe, você consegue identificar o barulho. Você já imaginou, foi tal coisa que caiu. Aí, quando chegaram lá nessa sala de estar, a calha estava lá, no mesmo lugar, intacta, não tinha caído nada. Aí depois desse incidente, ela perguntou lá para o antigo dono da casa se havia acontecido alguma coisa lá, se alguém tinha morrido. E ele confessou que sim, que o pai dele havia falecido naquela casa. Ou melhor, bem no quarto que ela havia escolhido para ela. Aí ela associou esse fato aos acontecimentos, a tudo lá, pedrados, barulhos, tudo. Mas eles permaneceram lá por alguns anos, acostumados com tudo, menos o filho, né, caçula. Ela disse que isso aqui aconteceu foi em Pernambuco. Aí depois de um tempo, ela vendeu a casa, né, para um outro sortudo e voltou para São Paulo. Gente, é muito engraçado, né? Eu já contei uma história que aconteceu na minha casa, que todo mundo foi pro quarto e caiu um vaso. A minha mãe até fala o material do vaso, ela fala que era um vaso grande de cerâmica. Antigamente usavam muito esses vasos como enfeite de casa. Eu lembro que minha avó tinha um vaso, ela colocava bem num canto assim. Eu lembro que um dia eu derrubei um vaso, fiquei morrendo de vergonha. E é um barulho assim, meu Deus. A minha mãe ouviu, minha mãe, meus irmãos, eu estava dormindo nessa hora, né? Falou que era um vaso cerâmico caindo, estraçalhando na sala. Gente, a casa, sabe aquelas paredes baixinhas? Não tinha nada, não tinha vaso em casa. Ela só falou assim, foi o barulho de um vaso de cerâmica caindo bem aqui na sala. Gente, a casa minúscula. Inclusive, tinha sido até o primeiro relato aqui do podcast, o vaso do além. Aí eu troquei por outro que estava mal gravado.
Depois eu vou até colocar no podcast, mas acontece isso, né? Ela associou, não foi nada, não foi um barulho de prato, não foi... E afinal, não tinha nada quebrado. Mas acontece, né? Coisa estranha, é como se fosse dimensões paralelas. Mas não tem explicação pra isso. Eu vou contar pra vocês uma história que foi enviada pela Cris Cavalcante. E esse relato não aconteceu com ela, aconteceu há muito tempo atrás com um primo. Bom, esse primo era caminhoneiro e ele trabalhava para um outro homem, que eu vou chamar aqui de João, porque eu vou citar ele mais vezes. E esse João era o dono do caminhão. Esse primo trabalhou por vários dias e passou mais 3 noites sem dormir. Aí o patrão mandou ele fazer uma viagem para outra cidade para deixar uma mercadoria, sei lá, uma carga, e que aproveitasse para levar a esposa e o filho, no caso do João, né? Para uma cidade que ficava no caminho do destino da carga. Aí o primo da Cris foi até a casa do patrão, pegou a mulher e o filho dele. Eles iriam passar o feriado na casa da mãe dela. Aí, ao se despedir da esposa, o João falou o seguinte: por favor, tenha cuidado com a estrada, porque você está levando o meu maior tesouro, que é a minha família. Aí o primo da Cris pegou a estrada e, num certo momento, ele estava muito cansado e cochilou no volante, lembrando que ele passou uns 3 dias sem dormir. Hoje em dia, eu acredito que os caminhoneiros têm um controle de horário, né? Eles precisam descansar, mas como foi dito aqui, isso aqui aconteceu há muitos anos e antigamente não tinha isso de dormir não, né? Muitos até dirigiam medicados para fazer várias viagens e isso causava muito acidente, né? Bom, aí quando o primo acordou, ele ouviu os gritos da mulher e da criança e viu que o caminhão estava caindo numa ribanceira. E a mulher gritava: por favor, não deixa meu filho morrer. Dias depois, ele acordou na UTI do hospital, todo quebrado. Passou por várias cirurgias e quando finalmente foi para a enfermaria, ele perguntou pela mulher e a criança. E então recebeu a notícia de que ambos haviam falecido. Bom, e ele ficou arrasado, sem chão. E o patrão dele, imagina, perdeu a família, gente, que triste. E revoltado, ele foi até no hospital e chamou o primo de assassino, né? O primo dela de assassino. 1 ano depois do ocorrido, o primo voltou a ser caminhoneiro. Mas todas as noites ele via na estrada a mulher segurando na mão do menino. Diz que uma vez ele estava dirigindo e quando olhou para o lado, ele viu a mulher e o filho ao lado dele. Ele freou o caminhão que quase que acontecia outro acidente. Aí, assustado, ele saiu do caminhão e ficou lá de baixo. E de lá, ele viu as pernas da mulher e da criança. Ele estava em estado de choque, parado. A mulher e o menino ficavam se movimentando. Aí ele gritou: por favor, me deixe em paz. Eu sinto muito pelo que aconteceu. E a mulher disse: por que você deixou meu filho morrer? Enquanto você for caminhoneiro, eu nunca vou te deixar em paz. Aí, de repente, ele ouviu o barulho de um caminhão parando e viu que encostou atrás do caminhão dele. Era um outro caminhoneiro e achou estranho aquele caminhão parado ali na estrada e parou, talvez para ver se precisava de ajuda. Aí o primo da Cris saiu debaixo do caminhão e percebeu que a mulher e a criança já não estavam mais lá. E ele contou tudo ao homem, que o aconselhou que rezasse pela alma dos dois. Então eles rezaram juntos e o primo dela seguiu viagem para o destino. E aquela foi a última viagem que ele fez, porque ele desistiu dessa profissão. E ele nunca mais viu a mulher e a criança. Nossa, que história triste, né? E assustadora, meu Deus. E é isso, gente. Agora eu vou contar para vocês a história da Gisele. Esse relato aconteceu quando ela morava na Irlanda e dividia o apartamento com mais 2 pessoas. E nesse dia, essas pessoas não estavam em casa, ela estava sozinha. Já era noite, ela estava no quarto, já deitada na cama, luzes apagadas, preparada para dormir. Aí na madrugada ela acordou, ouvindo
passos de pessoas pela casa, barulhos de batidas. Aí a luz do corredor se acendeu. Ela disse que dava para ver debaixo da porta a luz acesa. Bom, inicialmente, ela não estranhou, ela pensou que poderia ser um dos colegas, né, que havia chegado acompanhado, porque o barulho era de passos de mais de uma pessoa caminhando pela casa. Ela disse que o apartamento era muito antigo, assoalho de madeira e tinha um armário de madeira lá bem antigo. Aí disse que em determinado momento ela ouviu passos indo em direção ao quarto em que ela dormia e viu claramente alguém se posicionando bem na frente da porta, que deu para ver a sombra dos pés lá embaixo. Daí a maçaneta começou a girar e aí ela sentou na cama e ficou observando aquilo ali, olhando a porta do quarto, já estranhando tudo aquilo, pensou assim, meu Deus, alguém vai entrar aqui no meu quarto? Nessa hora, a porta do armário se abriu sozinha, com o espelho voltado para ela. Sabe aqueles armários antigos que tem espelho na porta? Ai, meu Deus do céu. Imagina a cena, gente, no momento dessa aflição, vem um espelho bem na sua cara, né? Eu acho que essa hora foi a hora mais assustadora. Ela quase morreu. Ela ficou em choque. Quando ela olhou novamente para a porta, a maçaneta havia parado de se mexer e os pés foram se afastando bem devagar. Aí sabe o que ela fez? Ela se cobriu e rezou. Rezou muito para aquilo passar aquele medo. E, por sorte, não demorou e amanheceu, porque era tarde, né? E, enfim. Ela não teve coragem de se levantar daquele cobertor. Ela rezou até que amanheceu, né? E quando amanhece, o medo parece que diminui um pouco. Aí, no dia seguinte, quando os amigos já estavam em casa, ela perguntou lá para eles se eles haviam chegado de madrugada com colegas e tal, e eles falaram que não dormiram em casa. Então, foi algo assim bem assustador que aconteceu naquela casa, gente. E esse espelho, pelo amor de Deus, eu não dormia mais nesse quarto, não. Quer dizer, eu tirava esse móvel do meu quarto. E essa foi a história da Gisele. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.